Boa noite, irmãos. Bom estar na igreja? Sim ou não? Você queria estar em outro lugar agora? Que bom, graças a Deus. Que alegria poder estar aqui. É ruim falar de volta, né? Porque não estou voltando, eu sempre serei daqui. Mas aqui fiquei um longo período fora da igreja, porque o mês de janeiro é um mês onde eu preciso me dedicar ali ao acampamento da Palavra da Vida. É o nosso mês de temporada lá. A gente está indo para a nossa última semana de acampamento. Estou lá com a Andriele desde o dia 4 de janeiro. E nós ficaremos lá até o final de semana que vem, até sábado que vem, na verdade até domingo de manhã da semana que vem. E lá a gente tem podido receber adolescentes, jovens, crianças, para ouvir da palavra de Deus, para aprenderem mais sobre o Senhor, para crescerem em relacionamento com Deus, para tomarem decisões de salvação, decisões de consagração de vida, e tem sido um tempo muito, muito, muito gostoso lá. Eu tenho que agradecer muito a Deus, mas tenho que agradecer muito à minha igreja, por me permitir viver esse ministério lá, por me permitir, ficar ausente em algum momento do ano, em janeiro e em julho, para me dedicar lá. Eu me esforço muito para que as coisas que acontecem na igreja não passem desapercebido nesse período. Então estou sempre acompanhando, na medida do possível eu venho do acampamento para cá. Ontem nós voltamos com os cultos da juventude, foi um tempo muito gostoso de retorno ontem, mas eu quero agradecer e louvar muito a Deus pela vida da igreja, por me permitir viver isso, por permitir também com que também a nossa igreja se envolvesse com o ministério no acampamento lá. Então é muito legal poder receber algumas crianças da nossa igreja, alguns juniores da nossa igreja lá, alguns adolescentes da nossa igreja lá, alguns jovens da nossa igreja servindo lá no acampamento com 1, 2 semanas, de acordo com a disponibilidade, ou a temporada inteira. Estão com saudade dele já? Eu devolvo semana que vem, tá bom? Não prometo muito inteiro, mas eu devolvo, tá bom? Mas às vezes o mês inteiro servindo lá com a gente, então são motivos de muita alegria. Por semana, a gente tem tido a média de 240, 250 adolescentes lá no nosso acampamento. Então, é uma grande quantidade de gente lá, mais a equipe, que são 55 também em média por semana, para a gente fazer tudo acontecer lá, mas tem sido um tempo muito, muito gostoso. A Andriele não está com a gente hoje, porque ela ficou lá no acampamento. É mais fácil lidar com a dinâmica das crianças lá a gente tem bastante ajuda, Então, um monte de jovem namorando, solteira, que resolve ser mãe dos meus filhos naquele mês lá, então é gostoso, elas dão uma boa força para a gente ir lá, então ela está lidando com as crianças de lá, fica mais fácil. Então só eu que eu vim hoje, mas a partir da semana que vem estaremos como família de volta. Mas muito obrigado, igreja, por permitir eu viver isso como ministério também, como parte daquilo que eu tenho vivido e dedicado a minha vida. São 16 anos já lá na Palavra da Vida, são 35 temporadas de acampamento. Então são 35 janeiros e julhos que eu já passei lá. É tempo demais. É tanto tempo que a gente percebe que também o tempo passa, Tem mais cabelo branco, mais quilos nesse corpinho para carregar durante todo o mês de acampamento, mas Deus tem dado graça para a gente, é uma alegria. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 3, nós vamos ler juntos o capítulo 3 e o capítulo 4 inteiro de Êxodo, porque isso faz parte daquilo que temos conversado nesse mês de janeiro e continuando agora um pouquinho em fevereiro, sobre aquilo que temos de expectativa de vivermos em 2005 como igreja. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que acontece nesses 2 capítulos de Êxodo, capítulo 3 e capítulo 4. Enquanto você abre Êxodo 3 e 4, eu te faço uma pergunta. Você já recebeu uma tarefa
uma missão, uma atividade, algo para ser feito, mas que você não estava muito a fim de cumprir? Você, não, eu não quero fazer isso não. Lá no acampamento eu tenho que lidar muito com isso, porque tem as partes boas de estar lá, né? Pregar, né? Discipular, mas tem que lavar banheiro também, né? Tem que ligar para pai quando o acampante se machuca, tem que dar a má notícia para o pai, ó, seu filho está aqui, se machucou, estou levando no hospital, a gente vai fazer assim, 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 você prefere se encontrar com a gente lá no hospital, prefere vir buscar e ir direto? Tem as partes boas e as partes mais difíceis, eu vou falar que são boas também, mas boas e difíceis. Então nem toda tarefa é uma tarefa que a gente, de primeiro momento, sai agarrando ela, é isso aí, eu quero fazer isso, eu faço com facilidade e eu vou para cima disso. Irmão, se por um acaso eu parecer um pastor que está pregando para um monte de adolescente, porque faz um mês que eu estou fazendo isso. Então eu vou fazendo o transporte aos poucos, tá bom? Para a nossa igreja num culto de domingo. Mas então nem sempre a gente tem essa facilidade de aceitar de primeira uma tarefa, uma missão, algo para ser feito. E o que nós estamos vivendo aqui em Êxodo capítulo 3 e 4 é um pouquinho dessa realidade. E eu quero ler com os irmãos esses 2 capítulos inteiros. Eu quero pedir para que você fique comigo, tá bom? Eu vou tentar ler de uma maneira bem dinâmica, mas eu acho que vai ser importante a leitura completa dos capítulos. Êxodo capítulo 3, no verso 1, vai dizer o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, estou lendo na NVI, tá bom? Do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali um anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça tivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso decidi para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá agora, pois, eu envio para Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Então é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem qual o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei chamado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, amorreus, dos eferizeus, heveus e dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. E as autoridades de Israel atenderão. Depois você irá com o rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus, e eu serei o rei do Egito que os deixará sair, a não ser que uma mão poderosa o force.
Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios, com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, eles os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos as israelitas pedirão às suas vizinhas, as mulheres que estiverem hospedadas em casa, objetos de prata e ouro e roupas, que vocês porão os seus filhos e suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios. Capítulo 4. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele, disse o Senhor. Joga no chão. Moisés jogou, ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou em uma vara em sua mão. E disse o Senhor: isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque a mão de novo. Agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem darem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhes derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo, derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se virou com Moisés e lhes disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele dirá o que você deve dizer. E ele dirá o que deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão a vara, com ela você fará sinais miraculosos. E o texto termina com o acontecimento dessas coisas que nós lemos. Meus irmãos, nós estamos diante de um momento na vida de Moisés, em que Moisés, ele nasce no Egito, onde o povo já estava cativo lá, sendo escravizado no Egito por volta de 400 anos. E no nascimento de Moisés, tem a lei para que se matasse os meninos e tudo mais. Então, a mãe de Moisés coloca Moisés no cestinho, coloca ele no rio, e a sua irmã vai acompanhando, né? Vai ali escondida, vendo como que as coisas estavam acontecendo. E então, quem encontra Moisés no rio, no cestinho, é a filha do faraó. Então, Moisés nasce de pais hebreus, nasce de pais israelitas, mas ele é criado pela filha do faraó, com a melhor cultura, com o melhor acesso à instrução, com aquilo que de melhor Moisés poderia ter sido capacitado. Mas Moisés, tendo crescido no palácio, sendo criado inclusive pela sua própria mãe, porque a filha do faraó ia precisar de ajuda, então a irmã que estava seguindo o cestinho virou para a filha do faraó e disse: olha, bem provável você vai precisar de alguém para ajudar a cuidar do Moisés, não vai? Ou desse menininho aí. Então, eu tenho alguém, eu conheço alguém. A minha mãe, que é mãe dele também, mas você não sabe, mas é minha mãe. Então Moisés, por mais que ele seja instruído na cultura egípcia, ele é criado pela sua própria mãe, uma mãe hebreia israelita. Moisés, sabendo dessa realidade, ele entende que em algum determinado momento ele seria usado, sendo criado como príncipe do Egito, recebendo a melhor educação, aprendendo liderança, guerra, cultura. Ele poderia ser aquele que libertaria o povo dele da escravidão e cumpriria aquilo que Deus disse lá para Abraão.
Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, eu vou te dar um lugar para você morar, que emana leite e mel. Você será castigado, vocês serão perseguidos por um povo, mas depois eu libertarei vocês. Moisés, crendo nesta promessa, ele entende que ele poderia ser essa pessoa, que sentia o peso e o sofrimento do seu povo e libertaria. Então tem um episódio onde Moisés vê um hebreu sendo castigado, sendo punido, sendo apanhando. Moisés tinha uma pessoa apanhando, era hebreu, e Moisés estava vendo isso. Pronto. E Moisés tem uma brilhante ideia: não, vou separar essa briga, que absurdo isso. E Moisés, de cabeça quente, vai e mata o egípcio. E ele, sabendo de que isso poderia trazer muitas dificuldades para ele, ele foge na direção do deserto, ele foge para uma terra chamada Midian. Lá ele começa a servir Jetro, né, ou em algumas Bíblias Reuel. A Bíblia diz que Jetro era um sacerdote lá em Midian, mas um sacerdote que tinha conhecimento de quem Deus era. Então era um sacerdote de um povo estrangeiro, mas que conhecia o Deus de Moisés, conhecia o Deus verdadeiro. Moisés ali se casa e ele vive como pastor de cabra por 40 anos. Pensa comigo. Moisés, com 40 anos, ele tem a brilhante ideia de matar um egípcio. E Moisés foge e fica por 40 anos na sua vidinha, de boa. Tá bom, Deus, entendi. Não sou eu que vou libertar Israel, não sou eu que vou libertar o povo. Mandei mal, fugi, vou ficar aqui na minha. Mas um belo dia, que Moisés estava pastoreando as suas cabras, ele avista uma sarça, um arbusto. Esse arbusto estava pegando fogo. Mas estava pegando fogo, mas o arbusto não era consumido pelo fogo. E ele fica, puxa vida, admirado com isso. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumido pelo fogo. Olha o verso 3 do capítulo 3. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Então, quando Moisés se aproxima, a sarça fala com ele. Deus chama ele: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você pisa é terra santa. Que interessante, porque muitas vezes a gente tem a mania de atribuir lugares como lugares sagrados. Não podemos fazer tal coisa no templo porque o templo é sagrado. Porque nós temos o costume de ler os relatos da Bíblia. E em vários momentos, Deus vai falar na Bíblia sobre lugares que eram sagrados, lugares que eram santificados. Só que interessante é que muitas vezes atribuímos a figura da sacralidade, da santidade daquele lugar ao local. Mas o problema daquele lugar ser santo não era o local, mas era a presença de quem estava naquele local. Não era porque aquele morrinho ali que estava a sarça, não era porque ali era santo, não. Não era um território geográfico que era santo, mas era a presença de Deus santificava aquele lugar. Então Moisés, entendendo isso, ele cobre o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Puxa vida, isso aqui é sagrado. Então ele se cobre, contrita, se arrepende, se coloca diante de Deus. Deus, olha, é o Senhor quem manda, é um território de santidade. Ele adora, ele faz reverência a Deus. E normalmente a gente tem o costume de não só atribuir santidade a locais, como também a confundir o que significa a manifestação e a presença de Deus. Muitas vezes pedimos uma manifestação e uma presença de Deus para que isso gere um momento de choro, um momento de emoção, um sentimento às vezes de condução
emocional daquele momento, uau, Deus está aqui, Deus está presente. Mas irmãos, vejamos o que acontece na Bíblia quando Deus, ele se manifesta. Quando Deus vem até o ser humano, duas coisas acontecem somente. Primeiro, um serviço e uma prontidão em servir a Deus. Isso acontece com Abraão. Abraão está lá debaixo de uma árvore, eis que sobem 3 seres. E esses 3 seres se aproximando, Abraão sai correndo e se prostra diante desses 3 seres. Se prostrando diante desses 3 seres, ele convida esses 3 homens, esses 3 seres para ficarem na casa dele. E eles topam fazer uma refeição na casa de Abraão. Então, Abraão, entendendo quem era, entendendo que era uma aparição de Deus ali, Abraão vai correndo para casa e ele pede para que a mulher preparasse uma carne apressadamente, preparasse pão com a melhor farinha apressadamente. Ele vai correndo para os seus servos para que escolhessem um animal e fizessem tudo isso apressadamente. Por quê? Porque diante de Deus, Abraão, ele se prostra e adora com o seu serviço. Quando vemos aparições de Deus como com Moisés aqui, Moisés, ele percebe que diante de Deus ele não é digno de estar ali. Então, quando Deus aparece, quando Deus se manifesta, é muito mais uma postura de arrependimento. Meu Deus, olha eu aqui, pecador, como posso eu, cheio de pecado, cheio de mazelas, cheio de coisas ruins, estar na presença de um Deus santo? Vamos lembrar de João na ilha de Patmos, quando vai escrever Apocalipse. Jesus aparece para ele, João coloca a face na terra, com medo de olhar para o Senhor. Como posso eu estar na presença de um Deus santo? E é isso que acontece com Moisés, e Moisés vai seguindo, e ele vai entendendo. Então, Deus diz: Moisés, eu estou vendo o clamor do povo, eu estou vendo o sofrimento do povo, e eu não quero deixar assim. E eu não quero que as coisas sejam assim mais. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, aqueles que têm castigado, que têm feito o povo sofrer. Por isso, olha que interessante, verso 8: desci para livrá-los. E aqui começa a nossa teologia, né? Céu e inferno. Vale lembrar que a Bíblia ela usa essa nomenclatura não para dizer que o céu está lá em cima, o inferno está lá embaixo, mas para dizer que Deus ele veio até o ser humano. É uma maneira de a gente entender essa relação de Deus com a gente. Mas olha que interessante, Deus escolheu descer, Deus escolheu vir até o povo, Deus tomou a iniciativa de solucionar o problema. E eu vou tirar eles daqui, para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Uma terra que hoje habitam 8 reinados. Ele dá uma listinha ali. Mas por causa do clamor dos israelitas que chegou a mim, que os egípcios oprimem, então vá agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Diante desse cenário, diante desse momento da história, você consegue pintar um quadro? Eu gosto muito de usar essa exemplificação. Você consegue olhar para frente e imaginar a cena? O que está acontecendo? Diante desse quadro bonito, dessa pintura, da sarça de Moisés, prostrado no chão, se arrependendo, entendendo que é pecador, que não é digno. Alguém que achou que há 40 anos atrás iria livrar o povo. Mas foi lá, matou um egípcio, fez pelas próprias mãos, fez pelas próprias forças. 40 anos depois, Deus vem para Moisés e disse: então, vamos agora? Agora é a hora de livrar o povo. Diante dessa proposta de Deus, Moisés ele dá 5 desculpas. E eu queria olhar com os irmãos essas 5 desculpas e entender o que essas desculpas têm a ver com a gente.
o quanto nós podemos nos parecer ou não com Moisés, e como nós entendemos quem é o Deus de Moisés e quem é o nosso próprio Deus. Vamos lá? Olha ali, verso 11. Primeira desculpa de Moisés é a seguinte: mas Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Imagina comigo, você cuidando de um irmão que está do seu lado aí na igreja. Marido, esposa, pode ser. Alguém perto de você, um filho. E ele chega para você e diz assim: mas, pai, eu sei que eu preciso servir lá no Ministério de Adolescentes ou no Ministério Infantil, mas assim, eu não vou dar conta. Quem sou eu para fazer isso? O que a gente responde normalmente? Não, filho, olha que menino bonito, forte, você consegue? Você dá conta? Olha como Deus fez você, perfeito, bonito. Pai e mãe sempre falam que é bonito, né? Parece que ser bonito ia ajudar com alguma coisa, né? Bonito é bonito, ponto, acabou. Não ajuda nada. E a gente dá aquela ideia, né? Não, você consegue. Ou o irmão da igreja, né? Eu não vou começar a liderar um pequeno grupo agora. Eu não vou começar um grupo de estudo. Não, porque quem sou eu, né? Olha, tanta gente na igreja boa para fazer. Quem sou eu? Deus podia ter respondido para Moisés: Moisés, você, cara, você é criado, você é o príncipe do Egito. Você tem as melhores instruções, você manja de... Desculpa. Você conhece a arte da guerra, você conhece sobre liderança, você conhece a cultura, você conhece todas essas coisas. Moisés, eu não tenho como olhar aqui e entender outra pessoa que não poderia fazer isso, senão você. Não, mas Deus responde o seguinte. Deus afirmou: eu estarei com você, e esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo de Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Deus não era formado em coach, infelizmente. Ele não viu Moisés e disse assim: vamos lá, Moisés, vai, você consegue, vai. Moisés. Não. Deus vira para Moisés e diz: eu vou com você. De fato, na verdade Deus responde, né? Quem sou eu? Aí Deus, de um jeito bonitinho, diz: você não é nada. Você não é ninguém. Você não consegue fazer nada mesmo. Sem mim, você não vai em lugar algum. Por isso, para libertar o povo do Egito, você precisa saber de uma verdade. Eu estou com você. Sou eu que vou com você. E meus irmãos, pense comigo. Nas missões, nas atribuições, nas coisas que entendemos que são nossa responsabilidade. Sermos um pai cristão, provedor, pastor, responsável. Sabe quem nós somos diante dessa missão? Nós não somos nada. Nada. Se nós tentarmos nos empenhar, homens, para vivermos a realidade da nossa família, com aquilo que nós adquirimos de habilidade, nós estamos perdidos. Nós só vamos conseguir se entendermos que em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. É por causa do que Ele é, não por causa do que eu sou. É por causa do que Ele fez, não por causa do que eu faço. É por causa do que Ele fará e não daquilo que eu sou capaz de fazer. Eu estou com... mas Thiago, é fácil, com Moisés ele estava, mas e comigo? E eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vamos ver no finalzinho do capítulo 4, quantas vezes Deus repete para Moisés: eu estou com você, eu estou com você. Deus disse para Abraão lá, no capítulo 12, eu estarei com você. Deus disse lá em Ageu para o povo que estava desanimado na reconstrução do templo: reconstruam um templo, sabe por quê? Porque eu estou com vocês.
Deus afirma por toda a história que as coisas só dão certo, nós só nos tornamos capazes porque Ele está junto com a gente. Vocês prestarão culto neste monte. Olha como Deus, inclusive, Ele é fiel. Ele demonstra que está com a gente porque Ele dá a notícia antes, né? Vale lembrar que Deus também, né? Mas Moisés está escrevendo isso, mas esse relato já aconteceu. Então Moisés está escrevendo para alguém que conhecia a história. E olha que interessante, no verso 1. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Moisés, ele estava pastoreando o seu rebanho no monte Horebe, o monte de Deus. O povo sabia ali com Moisés que aquele era o monte de Deus? Não, não sabia. Mas o Moisés já sabia, porque ele tinha vivido aquilo, e os leitores de Êxodo também sabiam que era o monte de Deus. Então Deus diz, olha, inclusive vocês adorarão a Deus, prestarão culto neste monte. Horebe é uma grande cordilheira, né? É um conjunto de montanhas, aonde nessas montanhas tem o Monte Sinai, aonde Deus dá os mandamentos, aonde Deus revela a sua lei, o monte de Deus. Olha que incrível. Mas mesmo diante disso, mesmo diante da certeza de que Moisés tinha Deus ao seu lado, ele segue. Mas e quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, o que eu direi? Primeiro, Moisés pergunta, quem eu sou? Segundo, Moisés pergunta, mas e qual o seu nome? O que eu vou dizer? Vão perguntar, mas quem é que falou com você? Deus responde, eu sou o que sou. Eu sou Yahvé. Eu sou Deus. Eu sou. O quê? Eu sou. Mas, Tiago, está meio difícil de entender. Não é, mas é isso mesmo, sim. Imagina você chegar em alguém e falar assim, mas quem é você? Cara, eu sou. Sei que você vai olhar. Pô? Você é o quê? É isso mesmo. É o que Deus está dizendo. Eu sou. Eu sou soberano. Eu sou o Deus de tudo e de todos. Nada escapa àquilo que acontece na terra. Eu sou. Quando eles chegarem, diga, eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus ainda faz uma menção. Olha, eu sou o Deus dos antepassados de vocês, o Deus de pessoas vivas. Eu sou o Deus de pessoas que vocês conhecem as histórias. Quem estava agindo na vida dessas pessoas? Eu sou. Quando Moisés usa como desculpa, mas assim, quem que é você? Né? Qual o seu nome? Como é que eu vou explicar para eles? Então você diga para eles que eu sou. Vai lá, pega os anciãos que estão liderando as tribos, mesmo no Egito, eles ainda se organizavam, entendiam essa realidade. Vá aos anciãos e explique quem eu sou, e daí com os anciãos, vá até o faraó, diga para o faraó que eu vou libertar o povo, diga que vocês querem prestar culto em Horebe. E quando você levar os anciãos e os anciãos pedirem isso para faraó, você diga depois que você vai libertar o povo. E não só isso, mas eu não vou levar vocês de mãos vazias. Eu ainda vou fazer o seguinte, todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa. Um parênteses, irmãos, é difícil de encontrar um entendimento sobre isso, tá? Como que as hebreias, acho que é assim que fala, né? Como que as mulheres hebreias, não ajudou porque eu falei de novo, né? Elas estavam hospedando egípcias em casa, né? Como que significa isso? Não há um entendimento claro do que significa, mas estava escrito lá. E as mulheres que vocês estão hospedando em casa, peça para elas objetos de prata, de ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos e as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Eu estou com vocês, eu sou, e ainda não vou levar vocês de mão vazia.
Vocês vão pedir para as vizinhas, vão pedir para as mulheres egípcias, ouro, prata, túnicas, e isso mesmo, vocês vão colocar 10 túnicas nos filhos de vocês, vai colocar um monte de roupa, sabe quando a mala do avião vai ficar pesada? E você começa a enfiar um monte de jaqueta porque vai pegar a mala do avião? Era isso que eles estavam fazendo. Enfia um monte de túnica, um monte de roupas nos seus filhos, porque vocês vão sair do Egito com tudo o que vocês precisam. Pô, Tiago, mas daí Deus está pegando pesado, né? Não, irmãos. Tá bom? É o salário de 400 anos trabalhando de graça. Deus está compensando aí. 400 anos trabalhando de graça, então vamos lá arrumar essa dívida. Vai lá, pode pedir. Agora que interessante. E assim vocês despojarão os egípcios. Você consegue imaginar as egípcias dizendo: ah, sim, lógico. Aqui, ó, peraí, esse aqui, meu pai que me deu. Leva de lembrança, vou ficar com muita saudade. Não. Isso só ia acontecer porque Deus iria fazer acontecer. Porque aos olhos naturais, aos olhos humanos, isso seriam coisas impossíveis de se concretizarem. Exatamente nesse aí que nós estamos. Mas agora é o 4. Moisés, então, segue no capítulo 4 e usa a sua terceira desculpa. Mas Deus, né, em algumas versões vai estar o mais aí, né? Na NVI está e se. E quando a gente coloca mas, a gente já fala assim, se colocou o mas, não precisa mais falar nada depois, porque o que vem depois não vai ser bom. Né? É tipo assim, amor, me perdoa, mas é que não fala mais nada depois do mais, porque você não quer pedir perdão, você só quer explicar o porquê que não era tanto um perdão assim que você tinha que pedir. Moisés é a mesma coisa. Ó, Deus, eu vou, mas e se não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Deus continua. E olha que interessante. A gente tem o costume, e porque nós sabemos quem Deus é, não é nem um pouco errado pensarmos e crermos nisso, tá bom? Mas a gente tem o costume de pedir constantemente por milagres de Deus, ações sobrenaturais de Deus. Deus pode fazer, irmãos, um milagre? Sim ou não? Ótimo. Mas Ele necessariamente vai fazer um milagre? Agora, Deus pode arrumar o que precisava ser arrumado, mesmo sem um milagre? Irmãos, quando Deus ele intervém na história, quando Deus ele desce, vamos usar a linguagem aqui de Moisés, quando Deus desce até nós, Ele normalmente se utilizará dos meios existentes ao nosso redor para fazer isso acontecer. Irmãos, Deus não podia virar para o faraó e dizer assim, faraó, tudo bem? Eu sou Deus, eu sou. É o seguinte, você pode liberar o meu povo agora para sair? Irmão, você consegue imaginar como é que Deus se apresentaria assim diante de Faraó? Faraó ia negar? Não ia. Deus não poderia resolver isso de uma vez por todas? Só chega lá e fala, pessoal, pode ir. Faraó, dá uma segurada. Pessoal, vamos lá? Ele podia. Mas ele faz assim? Não. Ele utiliza aquilo que está ao nosso redor, aquilo que está no lugar aonde ele foi, para cumprir os seus propósitos. Ele utilizou Moisés. Ele agiu por meio de Moisés. Então, Deus vai mostrar nessa terceira crítica, nessa terceira desculpa de Moisés, Deus vai usar o que está ali. Moisés, o que você tem na sua mão? Ah, eu tenho uma vara. Então joga a vara no chão. Moisés joga a vara no chão. A vara vira uma cobra. Aí Deus fala assim, agora pega a cobra. Consegue imaginar a cena? Moisés fugindo da cobra e Deus mandando ele pegar a cobra de volta. Ele vai lá e pega a cobra. Quando ele pega a cobra pela parte de trás, a cobra se transforma numa vara de novo.
Mas se por um acaso eles não te ouvirem, se por acaso eles não acreditarem em você, Moisés, pega a tua mão, coloca no seu peito, tira ela. A mão de Moisés branca, lepra. Agora Moisés, coloca a mão no seu peito novamente, tira a sua mão, curada. Você vai fazer esses sinais diante deles. Você vai fazer essas demonstrações diante deles. E então, você vai mostrar para eles que eu estou aqui presente. Moisés tem medo de ser rejeitado por aqueles. Deus mostra para eles que ele não seria rejeitado por conta dos sinais que ele faz. E meus irmãos, vamos lá, mais uma coisa importante aqui para nós lembrarmos. Deus envia sinais, e a Bíblia vai dizer, porque uma vez nós aprendemos por conta de milagres e sinais, mas agora aprendemos mediante a revelação do Filho. O maior sinal de todos. Aquilo que necessitávamos para entendermos quem Deus é e entendermos o que Deus faz. A revelação, o ápice dessa revelação está em Jesus. Deus pode fazer milagres hoje, meus irmãos, pode. Ele vai? Não sei, mas sei que antigamente ele falava por sinais e prodígios, mas agora ele fala por meio do Filho. E no Filho ele já disse tudo o que ele precisava. Mas olha, se ainda assim eles não acreditarem em mim, você pega um pouquinho da água do rio Nilo, joga em terra seca. Quando você jogar em terra seca, a água virará sangue. Moisés não tinha como fazer aquilo ali em Midian. Moisés estava longe do rio Nilo. Mas ainda Deus deu para ele assim, se por acaso eles não acreditarem, você ainda tem uma carta na manga. Por que esses 3 sinais? A Bíblia não vai explicar para a gente, mas a gente pode entender um pouquinho. Quando Moisés ele fica com medo de ser rejeitado por aqueles, Deus mostra que ele demonstraria através do poder dele que ele seria capaz de fazer o que precisava ser feito. Cobra, por que cobra? Se a gente pegar algumas ilustrações de faraós egípcios, vocês vão ver que no turbante, no capacete, no chapéu, né, pode exemplo para você usar numa família, o chapéu do faraó, tinha uma cobra. E essa cobra significava o poder de quem tinha o poder. Deus está dizendo o seguinte, olha, sabe aquele que governa, a cobra que governa? Então, joga no chão. Agora pega, sou eu que tenho autoridade sobre ele. Nós podemos pensar também que no Egito, vamos olhar para essas múmias, essas descobertas arqueológicas que envolvem as múmias, né? E como até hoje, com toda a modernidade, com toda a ciência que a gente tem, ainda se é espantoso a habilidade que eles tinham medicinais para preservar por tanto tempo assim, embalsamado um corpo humano. Então era um povo que tinha uma relação muito intrínseca com a medicina. Então, quem cura sou eu. E eu sou o agente de deixar doente, e eu sou o agente de curar o doente. Eu tenho poder sobre as 2 fases. E se ainda assim eles não te ouvirem? O Egito era muito abençoado por causa do rio Nilo. O rio Nilo para o Egito era um rio sagrado. Toda a agricultura, todo o sistema social do Egito dependia do rio Nilo. Então, se precisar, eu tenho poder sobre o rio que abençoa tanto eles. Eu transformo em sangue. Daí o rio não serve mais para nada. Mas diante de tudo isso, Moisés, por uma 4ª vez, ele diz, no verso 10 do capítulo 4, ó Senhor, eu nunca tive habilidade de falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Irmãos, a gente tem uma tradição na igreja, né? De falar que Moisés era gago. A
A Bíblia não diz que Moisés era gago. A gente diz que por ele ter dificuldade de falar, a gente pode imaginar que Moisés era gago. Mas Moisés podia ser fanho. Moisés podia ter qualquer dificuldade de fala. Agora, uma coisa que a gente pode parar para pensar também, que faria muito sentido, é: Moisés foi criado no Egito, falando a língua dos egípcios. Ele passa 40 anos longe desta língua. Ele ficou 40 anos sem falar a língua dos egípcios, só falando a língua ali dos midianitas. Moisés talvez tenha dificuldade, ele talvez não falasse bem mesmo, não tinha habilidade de falar, mas inclusive não só não tinha habilidade de falar, mas como ele teria que se expor numa língua que ele já estava há muito tempo sem praticar. Mas ele podia ser gago também. A Bíblia não vai dizer isso para a gente. E o Senhor diz: ô Moisés, quem deu boca ao homem? Quem fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Olha Deus reafirmando de novo: vá, eu estarei com você, ensinando-lhes o que dizer. Irmãos, por último, Moisés resolve falar a verdade. Por último, ele resolve falar a verdade. No acampamento, toda semana, eu tenho que dividir os monitores em vários setores. Os tios do quarto, os tios da limpeza, os tios das brincadeiras, os tios dos esportes, né, os tios do refeitório, os tios da lanchonete que vão vender os lanches durante o dia. E todo final de semana é aquela coisa, porque eles até brincam, né? O Thiago foi lá para a sala dele, daqui a pouquinho vai sair a fumacinha no telhado, que a divisão da equipe dessa semana está pronta. E é sempre, eles fazem piada com essa coisa da tensão, né? De saber que setor que eu vou ficar essa semana. Porque às vezes a gente muda bastante, às vezes não muda muito, mas enfim, tem sempre essa brincadeira. E é muito interessante que no domingo, normalmente quando eu faço essa divisão, ou meu celular, né, com algumas mensagens, ou ali eles vão me parando, né? E eles começam: Deus está falando assim para mim que essa semana ia ser uma bênção se eu pudesse servir lá como monitor dos quartos. Não é mesmo? Como que Deus falou com você? Não, eu estava orando no meu momento de devocional e eu senti assim, uma paz. Aí eu falei: Jonas também estava em paz, indo para a cidade errada. Não é de paz que a gente tem certeza que Deus fala algumas coisas com a gente. E aí chega o outro: então Deus, Tiago, eu estou aqui com uma dúvida sobre quem vai ser a minha dupla no quarto. Eu vou ser tia do quarto com quem? E talvez eu pense assim: eu não estou muito bem fisicamente, estou com um machucado no pé, e tem aquela outra pessoa que ela é mais esportiva, assim, Tiago, e assim, eu sou mais velha de igreja, vou ter um aparato bíblico para aconselhar melhor. Ela já não tanto, é mais novinha de igreja, mas assim, a gente vai combinar bem, é uma boa dupla. Ué? Por um acaso vocês são melhores amigas? E é interessante porque eles vão dando umas voltinhas assim, para tentar se encaixar no setor que eles querem ficar. E é o que Moisés estava fazendo. Moisés foi dando umas voltinhas: Deus, quem eu sou para ir libertar o Egito? Deus, mas se me perguntarem quem que é o Senhor? Mas Deus, e se não acreditarem em mim? Pô, legal esse negócio da vara, da cobra e tal, mas Deus, eu não sei falar bem. Imagina, vou lá ficar nervoso na frente de Faraó, ele já vai me matar, não dá nem tempo de eu falar tudo que eu tinha para falar. Mas então, Deus driblando todos os argumentos de Moisés, então Moisés diz no verso 13: Senhor, por favor, manda outra pessoa, vai. Eu não quero fazer. Eu não quero ir. Mas Deus, quando Ele tem em mente aquilo que Ele quer fazer e como Ele quer fazer, Ele faz. Ele diz: olha, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eles não têm entendimento de quem eram levitas nessa época, mas os leitores tinham. Possivelmente Moisés já está instruindo o surgimento dos levitas e Arão como sendo o primeiro deles, né?
Então, você falará com ele e lhe dirá o que ele deve fazer, e eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, pois você fará os sinais miraculosos. De uma maneira muito breve, irmãos, eu queria fazer alguns desafios para nós diante desse texto. O primeiro deles é de nós tentarmos pensar um pouquinho como nós temos lidado com aquilo que sabemos que são nossas missões. Ah, Tiago, mas eu estou entendendo, né? Moisés, um chamado para ser profeta, libertar o povo e tudo mais. Mas, Tiago, eu não tenho um chamado. Eu não sou missionário. Eu não vou trabalhar com capelania. Eu não vou ser pastor. Eu não vou ser um educador, uma educadora. Tiago, eu quero ser um cristão exemplar, mas é isso. Irmãos, Deus nos chamou todos iguais. Nós todos temos o mesmo chamado. A única diferença do nosso chamado é que eu escolhi viver esse chamado através do ministério pastoral. Mas você pode ter escolhido desenvolver esse chamado como mecânico, como dentista, como jogador de futebol, como secretário, como advogada, como médica. Mas o chamado que Deus nos deu de falar de Deus para as pessoas, de fazermos a obra, Ele deu para todos nós. Diante dessa convicção, diante desse chamado, como que você tem reagido a isso? Você tem sido aquele que diz, eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu te faça? Como Isaías diz, no chamado dele, no capítulo 8? Ou você tem começado a tentar driblar o chamado que Deus te deu? Ainda mais, não é porque nós estamos falando a todos aqui, talvez Deus também está te chamando para o ministério de tempo integral. E como você está lidando com isso? Você tem fugido, se esquivado da oportunidade de servir ao Senhor? Ou você tem agarrado com todas as suas forças o que Deus tem dado o privilégio de você fazer? Como você tem lidado com as oportunidades? Meus irmãos, há quanto tempo nós estamos falando sobre a necessidade do estacionamento da nossa igreja, de pessoas para servirem lá? Meus irmãos, lá no Ministério Infantil, graças a Deus, está cheio de jovem e adolescente servindo lá. Mas, meus irmãos, as crianças precisam de pai e mãe também cuidando deles lá. Porque um jovem, um adolescente vai brincar talvez com o ímpeto que nem todos nós vamos ter, mas o colinho de pai e de mãe não tem igual. Eu sei. Para quem vai lá embaixo sabe que o Luca dá sim, de trabalho. Mas quando ele ganha um colinho de mãe, são as vezes que ele fica lá embaixo. É quando tem uma mãe na sala dele. Como que nós temos lidado com as oportunidades que a gente tem? Segundo desafio que eu queria que a gente pensasse. Não só mais como temos lidado, mas se entendemos que temos lidado mal, quais são as desculpas que você tem dado? Ah, eu não sou bom o suficiente. Você já viu hoje, não é mesmo. Que bom que não é. Porque não tem presente maior do que descobrirmos que não somos bons. Porque daí quem faz não somos nós, mas quem faz é Deus através de nós. Muito se fala de igrejas que não têm falado de pecado no púlpito, porque vai afastar as pessoas da igreja. Irmãos, não tem nada melhor na vida que descobrir um pecado novo. Por quê? Porque assim eu posso tratar, ser desafiado a viver em santidade. Ah, mas é que eu tenho tido dificuldade. Então, irmão, essa dificuldade que você tem chama pecado. Sabia que é errado e não pode fazer? Que Deus te dá graça, que Ele te ama,
que Ele morreu numa cruz por causa disso, e que Ele disse que Ele vai junto, Ele te pega na mão, Ele vai junto com você lidar com isso? Talvez você esteja lidando com, Deus, mas assim, tá bom que o Senhor vai estar comigo assim, mas o pessoal não vai muito assim. O que eu falo que o Senhor é? Não sei o que eu vou falar que o Senhor é. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, porque eu vos anunciei aquilo que também recebi. Você só vai falar daquilo que você já tem. Se você não sabe o que falar, talvez seja porque você não tem algo para falar. Já parou para pensar nisso? Porque eu lhes anunciei o que também recebi. É só falar daquilo que você já tem. Talvez você vai inventar como desculpa, mas Deus, não vão acreditar em mim. Não tem problema não acreditarem em você. Porque a fé cristã, ela é, eu creio e por isso experimento. E não eu experimento para crer. Ninguém convidou a fé cristã para dizer, deixa eu ver se esse Deus é massa mesmo. Vamos ver se Ele vai curar alguém na minha família, se Ele vai fazer eu trocar de carro, se Ele vai me dar um emprego. Se eu experimentar e der tudo certo, daí eu começo a crer nele. Não, irmãos. O que Deus pediu para Moisés é, olha, acredita em mim. Eu vou fazer o que eu estou falando que eu vou fazer. Se você acreditar em mim, aí você vai lá jogar a vara, você vai lá e eu vou fazer. E eu vou fazer. Porque o próprio texto diz que o faraó ia dizer não. O faraó ia dizer não. Deus já disse para Moisés que o faraó ia dizer não. E sabendo disso, Moisés tinha que ir lá. Porque quando o faraó dissesse não, quem ia dobrar o coração do faraó era o próprio Deus. Talvez você está colocando como desculpa as suas limitações pessoais. Uma dificuldade física, uma dificuldade de tempo, uma dificuldade financeira. Irmão, irmã, falar de Jesus para o vizinho é de graça. De graça. Não tem que pegar Uber para fazer isso. E a gente coloca muitas vezes limitações no meio do processo. E por último, talvez a nossa maior dificuldade seja porque de fato não entendemos quem Deus é. Porque se entendêssemos quem Deus é de fato, não estaríamos tão inseguros em viver e fazer aquilo que Deus deseja. Queria que nós fechássemos os nossos olhos para nós orarmos agora juntos. E eu queria que hoje nós vivêssemos a oportunidade de tomarmos algumas decisões. E eu queria pedir para que você que tem tido dificuldades de se relacionar com o chamado que Deus tem para a sua vida, o serviço que Deus tem para a sua história em 2025, para você que tem colocado em xeque o que fazer e como fazer, tem relutado em relação a isso, você que talvez está em dúvida se deve ou não deve, se obedece ou não obedece, se você que está se encontrando no meio do caminho, todas essas desculpas, se você tem se sentido inseguro, sozinho, para não colocar em prática aquilo que Deus tem colocado no seu coração para você praticar, aonde você vai servir neste ano? Você tem se sentido fraco? Você tem se sentido incapaz? Você talvez tenha se sentido confuso em relação a quem Deus é e por isso você não está aceitando com rapidez, com a velocidade que o reino precisa, a oportunidade de servir a Deus.
Mas hoje à noite você quer fazer diferente. Hoje à noite você quer tomar uma decisão. Deus, 2025 eu quero parar de desculpas. 2025 eu quero jogar fora a minha insegurança, porque o Senhor me deixa seguro. Em 2025 eu não quero mais fugir do meu chamado, porque eu sei que o Senhor está junto comigo para me ajudar a cumprir o meu chamado. Em 2025 eu quero ter plenamente quem Deus é no meu coração, e a partir desta verdade, me dedicar com tudo aquilo que posso e tenho, para servir ao Senhor, na obra do Senhor. Eu quero te convidar para você ficar de pé, vir aqui à frente, para nós orarmos juntos. Você quer se ofertar a Deus, tirando de você todas essas inseguranças e esses medos. Você não quer agir como Moisés, mas você quer confiar no Deus de Moisés. Você quer fazer algo diferente esse ano com relação ao serviço. Eu quero pedir para você vir aqui na frente. Eu quero orar junto com você. Mais alguém, irmãos? A gente quer orar junto com você. Amém. Essas pessoas estão consagrando a vida delas e o coração delas ao Senhor, fugindo de qualquer desculpa ou limitação para servir a Ele. Se você quer fazer isso, vou te dar uma última oportunidade de vir aqui à frente e nós vamos orar. Queria pedir para que os líderes da nossa igreja, você que faz parte da liderança da nossa igreja e está aqui nesse culto, que cada líder pudesse orar com algum desses irmãos que estão aqui na frente. Pode fazer isso, por favor? Se você é líder da nossa igreja, queria pedir para você abraçar uma dessas pessoas e orar junto com elas, consagrando a vida delas ao Senhor para este ano. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de te servir. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de sermos incluídos na tua obra. Obrigado porque o Senhor poderia fazer de uma forma rápida, de uma forma determinista, que o Senhor mesmo fizesse tudo, mas o Senhor escolheu fazermos parte disso. O Senhor escolheu conceder esse chamado a nós também. Por isso, Pai, nós te agradecemos e te louvamos por isso. Aqui na frente, Deus, tem pessoas que estão dizendo que 2025 vai ser um 2025, um ano abençoado, um ano onde elas vão se dedicar ainda mais em servir ao Senhor. Elas vão fugir das desculpas, vão fugir das limitações, vão fugir dos medos, das preocupações, dos anseios, e vão entender que junto com o Senhor, elas proclamarão o teu reino, aonde quer que elas estiverem, aonde o Senhor der a oportunidade delas fazerem. Pai, obrigado pela nossa igreja, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito por meio de nós. Eu quero te pedir que o Senhor continue abençoando cada um dos nossos membros e visitantes aqui nessa noite. Que possamos, Deus, nos dedicar, que possamos nos agarrar no Senhor, para celebrarmos a oportunidade de servirmos na sua casa, junto contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?